terceiro vídeo, eu conferi, houve um desencontro. Vamos continuar a pregação do segundo tópico. Liderança servidora é responsabilidade espiritual. A liderança servidora é um conceito poderoso. Significa liderar com humildade e servir aos irmãos. Jesus é o maior exemplo disso. Ele lavou os pés dos discípulos, mostrando que liderar é sobre se importar. E outro, o líder, ele não se impõe, ele desponta. Uma liderança servidora e responsabilidade espiritual é fundamental. Isso quer dizer que os líderes devem guiar as pessoas em direção a Deus. Eles ajudam a incorporar valores espirituais nas decisões diárias. Ser um líder assim requer empatia. É preciso entender as necessidades das pessoas, de estar dispostas a ajudar. Isso cria um ambiente onde todos se sentem valorizados e ouvidos. Além disso, um líder servidor deve ser um exemplo bom. Suas ações devem refletir os princípios de Deus. Isso inspira confiança e respeito entre a equipe. Quando os líderes vivem a sua fé, encorajam outros a fazer o mesmo, os líderes também precisam cultivar um espírito de colaboração. Trabalhar junto fortalece a comunidade. Quando todos se sentem parte do processo, o resultado é mais positivo. A responsabilidade espiritual também envolve prestar contas. O líder deve ser honesto, transparente sobre suas decisões. Isso não só constrói confiança, mas também ajuda a criar um ambiente seguro. Testemunhando o amor e a bondade de Deus. Testemunhar o amor e a bondade de Deus é um chamado para todos nós. Cada dia é uma nova oportunidade para mostrar o que Deus fez em nossas vidas. Pequenos atos de bondade podem ter grandes impactos. Uma maneira de testemunhar é por meio de ações. Quando ajudamos alguém, refletimos o caráter de Deus. Já falei lá em cima, né, servas do Senhor? Isso pode ser tão simples quanto segurar a porta para alguém ou oferecer um sorriso. Além disso, compartilhar o nosso testemunho pessoal é poderoso. Contar como Deus trabalhou em nossas vidas inspira os outros. Isso mostra que a fé pode transformar situações difíceis em alegrias. As palavras também têm um papel importante. Um elogio sincero ou uma palavra de encorajamento pode levantar o ânimo de alguém. Ser intencional com nossas palavras também ajudam a espalhar o amor de Deus. Não podemos esquecer a importância da oração. Orar por alguém que é uma forma de mostrar o amor. Isso pode trazer paz e esperança, tanto para quem ora, quanto para os que recebem a oração. O testemunho do amor de Deus é uma responsabilidade que todos temos. Em cada interação, temos a chance de representar a bondade e caráter dele. Vamos nos esforçar para ser luz na vida da escuridão daqueles que não conhecem o Pai, Deus. Vamos fazer uma oração rápida. Oração rendida à glória de Deus. Se dê as mãos. A oração é uma entrega especial a Deus. Quando nós oramos, nos rendemos à vontade. Esse ato de humildade nos ajuda a conectar o Criador. A oração nos permite buscar a glória de Deus em nossas vidas. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, somos ensinados a apresentar o nosso pedido a Deus. Esse é um convite para compartilhar nossas preocupações e alegria. Ele ouve cada palavra e se importa com nossas orações. Quando oramos, também devemos lembrar de agradecer
A gratidão também transforma o nosso foco nas servas do Senhor. Em vez de ver apenas os problemas, passamos a reconhecer as bênçãos ao nosso redor. Outra parte importante da oração é ouvir. Deus fala conosco em momentos de silêncio. Reserve um tempo para refletir e escutar a sua voz. Às vezes a palavra que buscamos está em nossas meditações. Orar em comunidade fortalece nossa fé. Juntar-se aos outros em oração gera um sentimento de unidade. Isso nos lembra que nós não estamos sozinhos em nossa jornada. Juntos podemos glorificar a Deus em nossas vidas. Por fim, rendido à glória de Deus, encontramos a paz. Essa entrega nos ajuda a confiar que Ele está no controle. Assim mesmo, em tempos difíceis, podemos descansar na certeza de sua bondade. Viver para a glória de Deus é um chamado que todos temos e podemos seguir. Em cada ação temos a oportunidade de repetir o seu amor e bondade, seja em pequenos gestos ou em grandes decisões. Podemos glorificá-lo, enfrentar desafios. Lembre-se que a nossa fé nos fortalece. A humildade, a oração, a liderança servidora são ferramentas poderosas da nossa jornada. Cada escolha que fazemos, podemos impactar não só nossas vidas, mas também as que nos cercam. No fim, que possamos sempre buscar maneiras de glorificar Deus em tudo que fazemos. Que nossa vida seja um testemunho do seu amor e que possamos inspirar outros a fazer o mesmo. Sim. Qual a importância da oração na busca da glória de Deus? A oração nos conecta a Deus, nos ajuda a entregar nossos fardos a Ele e buscar a sua vontade para nossas vidas. Como enfrentar os desafios e viver para a glória de Deus? Lembre-se que sua fé é uma fonte de força. Busque o apoio de sua comunidade de fé e mantenha seus olhos em Cristo. Porque as escolhas diárias são tão importantes na glorificação de Deus. Cada escolha que fazemos, desde pequenos gestos até grandes decisões, podemos impactar nossa vida e a dos outros, refletindo o amor de Deus. O que a liderança servidora, como ela, se relaciona como glorificar a Deus? A liderança servidora envolve guiar, apoiar a todos da comunidade, refletindo o caráter de Cristo e glorificarmos a Deus em nossas interações. Amém. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Atenção, filhos. Papai vai falar sobre a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é o nosso manual de vida, fonte inesgotável da voz de Deus, que nos revela suas promessas, exortações, palavras que nos edificam. A palavra da Bíblia origina-se do grego biblion, livro, e Bíblia, livros. A Bíblia é constituída de 66 livros que falam sobre a aliança e o plano de salvação de Deus para a humanidade. Ela foi gerada de Deus e pela vontade dele, e não pela vontade humana. Porém, Deus fez com que o homem fizesse parte nesse processo, pelo poder do Espírito Santo que os inspirou e moveu na redação dos textos escritos, guardando-os de qualquer erro e guiando-os para que registrasse as palavras para gerações futuras. Em Timóteo capítulo 3, verso 16, temos a confirmação de que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aprendemos muito com ela. O que é útil para o ensino, repreensão, a admoestação dos que estão em pecado, correção, educação na justiça. Enfatizo que podemos ouvir a voz de Deus de diversas formas, mas se ouvirmos o contradiz a Bíblia, não provém de Deus.
Ela nos prepara para a boa obra do Senhor. Nos molda de acordo com a palavra dele. Deus nos deu a Bíblia com esse propósito, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Quando Jesus disse, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu, foi para vivermos a palavra. Não devemos receber nenhuma revelação que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Por isso precisamos ler, estudar, meditar a Bíblia em cada palavra, e não apenas hoje, mas enquanto tivermos fôlegos de vida. Assim ela ficará gravada em nossos corações e nos momentos em que precisarmos de um direcionamento, o Espírito Santo nos trará à memória aquela palavra de exortação, consolo e edificação. Feliz aquele que lê a palavra dessa profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, verso 1 e 3. Sim, a Bíblia, o tempo está próximo. Temos que viver a palavra de Deus. No mundo religioso que vivemos, é comum ouvirmos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Tal referência à Escritura não passa de uma afirmação herética, descomprometida com a teologia bíblica ajuizada. Qualquer pessoa que supõe que certas partes da Bíblia são de Deus e outras de homens se encontra numa dificuldade tão séria que chega a ultrapassar a esfera intelectual. Tal pessoa possui um problema em seu coração, ou seja, em sua natureza emocional. Por conta disso, todo o debate que há sobre a infalibilidade da Escritura, da Bíblia, na atualidade demonstra que os problemas dos religiosos estão em seus corações. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Provérbios capítulo 27, verso 19. Nem Deus, nem a Escritura são disputados. Por trás dessas intenções ímpias dos corações humanos está o seu orgulho, uma altivez que une todos os seus intelectos, emoções, para rejeitar a verdade sobre o conteúdo bíblico, de que nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Segundo Pedro capítulo 1, verso 21. A autonomia de Deus na revelação incomoda desatinadamente o coração egocêntrico do homem, e por isso ele nega que a inspiração tenha sido plenária, ou seja, que toda a Escritura é inteiramente inspirada, de Gênesis ao Apocalipse. Cada palavra hebraica e grega, tudo que foi registrado foi pela vontade de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 16. Dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus é uma tentativa diabólica de corromper a verdade de Deus. Cuidado com a sutileza. Sim, a Bíblia é inspirada por Deus. Eu disse aqui que a Bíblia contém palavras. Dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus é uma tentativa diabólica de corromper a verdade de Deus. Não, está errado. A Bíblia é a palavra de Deus, é a inspiração da vontade de Deus. Os que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus também gostam de ter uma boa palavra do Senhor para você citar precisamente na Bíblia. Essa prática é bastante corriqueira no meio do cristão. Sim, a inspiração da Bíblia é sobrenatural por ter sido originada em Deus e produzir efeitos sobrenaturais mediante a ação do Espírito Santo em todos aqueles que creem em Cristo. Nada pode ser modificado. Eis as palavras de João, referindo-se ao seu livro, mais aplicável a toda a Escritura. Todo aquele que ouve as palavras da profecia do livro testifica. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos. Nem pode tirar da Bíblia o que foi escrito e nem pode pôr. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra da Bíblia,
dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa das coisas, que se acha escrita nesse livro, Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. Não há uma palavra humana sequer capaz de substituir a palavra da Bíblia. O antídoto para esses que querem fazer a sua palavra uma palavra bíblica é procedermos como os crentes que, ao ouvirem os pregadores, ocupavam-se examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos capítulo 17, verso 11. Eu sou adepto que todos façam isso, poucos o fazem. A Bíblia é a palavra de Deus e somente ela é a palavra, a inspiração do nosso Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Finalizando então essa pregação, amados e amadas, não aguentando mais a pressão do meu corpo, que dói, mas o Espírito Santo me dá força para seguir até aqui. Peço escusa pelos erros de pregação e nesse momento eu peço que o sangue de Jesus lave e abençoe o corpo, a alma e o espírito de todos nós, inclusive a mim, repreendendo de nós todas as doenças, todo o cansaço físico, mental, espiritual, emocional, estresse, o medo, a discórdia, a decepção, a aflição, saudades de alguém que está distante. Peço nesse momento, e revista cada um com a sua armadura, que fiquemos blindados contra o ataque do adversário. E aqueles que professam a fé, peçam perdão dos seus pecados e acreditam que Jesus nasceu como homem, viveu, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Pelas palavras do sangue de Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, eu peço que o seu sangue lave o corpo, a alma e o espírito daqueles enfermos e a mim também, curando, tomando posse da cura que causa enfermidade a todos. Peço nesse momento, em nome de Jesus. Finalizando minha pregação, meu ósculo santo a todos e a todas, amados e amadas, família, filhos, servos do Senhor, me despeço com o ósculo santo. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.